Queridos amigos, eu gostaria nesta noite de chamar a sua atenção para o Evangelho de João. No capítulo de número 6, nós leremos versículos 5 e 6. Abra comigo no Novo Testamento, o quarto dos Evangelhos, João, capítulo de número 6, versículos 5 e 6, estas palavras sobre o Senhor Jesus Cristo. Então, levantando Jesus, isto é, os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E nosso título nesta noite, baseado nesta verdade, é: somente Jesus Cristo pode satisfazer a alma necessitada. Este é o milagre do Senhor Jesus. E este milagre descreve exatamente isso. O milagre é uma ilustração também, assim como parábolas. E o que é ilustrado aqui pelo Espírito é esta verdade, que somente o Senhor Jesus, ninguém mais, pode satisfazer as nossas verdadeiras necessidades espirituais. Isto foi colocado aqui pelo Espírito com esta intenção. Se não fosse, seria apenas uma narrativa para mera curiosidade religiosa humana, mas não, é uma lição espiritual. Cada parábola, cada declaração do Senhor, cada milagre é uma instrução do Evangelho, e assim nós queremos atentar para este milagre em particular, porque ele comunica esta verdade. Realmente só o Senhor Jesus Cristo pode prover para a nossa alma. É um milagre que está repetido nos 4 evangelhos. Isso mostra a importância da lição aqui contida para aqueles que buscam a salvação de Cristo. Se você é um amigo, uma amiga, que está buscando o perdão de Cristo, se há dentro de você, como há em todo ser humano antes da conversão, um senso de vazio e de satisfação pela vida, uma incompreensão, esta é uma incompreensão, um senso de dissatisfação que é declarada por todos os homens, mesmo na música, não é? Eu não consigo achar algo que me satisfaça, é o teor de tantas canções, na verdade. E se você se encontra nesse estado, a resposta da palavra de Deus é que somente o Senhor Jesus Cristo pode satisfazer essa necessidade. É uma necessidade de um relacionamento com Deus vivo, é uma necessidade de perdão de pecados, é uma necessidade de compreender o que é esta vida e o que virá depois dela. Somente Jesus pode trazer a resposta a essa questão. Bem, o milagre do Senhor Jesus Cristo, e nós iremos considerar aqui 4 importantes lições, são claras aqui, perceptíveis, não sou eu que estou cortando e dividindo o texto de uma maneira artificial, você perceberá. 4 lições importantes sobre esta verdade. Somente o Senhor Jesus pode satisfazer a nossa alma. Bem, no versículo 1, no capítulo 6, nós lemos que depois disto, isto é, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o lado de Tiberíades. Bem, o lago da Galileia não era o mar, obviamente, era chamado de mar por aquelas pessoas que viviam em torno dele, porque era tão grande que eles apelidaram de o mar da Galileia. E o lado de Tiberíades, ou o mar de Tiberíades, é o lago, aquela borda, aquele porto, onde Tiberíades estava, na lateral nordeste do lago. Do outro lado estava Betsaida, Gadara, o Rio Jordão cortando. E o Senhor Jesus Cristo, ele atravessa aquele lago, e aqui onde ele está, do outro lado da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Em outras palavras, o número de seguidores de Jesus aumentava a cada dia, conforme eles testemunhavam os milagres. Isso é normal, isso é comum. Mesmo se tratando de uma outra pessoa famosa que faça alguma coisa, quanto mais sinais esta pessoa opera, boas coisas ela faz, mais notícias se propagam e mais pessoas querem conhecer. Mesmo entre os homens, não é? Nós vemos isso em toda parte. Assim, isto não significa necessariamente que estas pessoas buscavam o Senhor Jesus Cristo e seguiam pela razão correta. Apenas significa que eles viram os milagres, eles desejavam algo no Senhor Jesus Cristo e o seguiram. Esta é a ideia aqui. Uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Bem, uma grande multidão, nos diz os evangelhos, de 5.000 homens, mas não era apenas 5.000 pessoas. 5.000 homens, porque em Israel eram contados homens na idade de ir para a guerra, 20 a 45 anos de idade, mas haviam aqueles menores de 20 anos, crianças e adolescentes aqui certamente. Nós lemos sobre um garoto aqui, havia mulheres, haviam anciãos,
Os historiadores calculam, baseado no registro dessas multidões que serviam a Cristo, algo em torno de 20 mil almas aqui, uma imensa multidão. Uma multidão muito, muito grande. E nós lemos, uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E ele pregou o Evangelho, ele sempre pregava, ele não apenas curava ou realizava um milagre, ele veio para pregar as boas novas. Em um determinado momento, depois de ter realizado um milagre ali na cidade de Cafarnaum, também na Galileia, o Senhor se apartou para orar, num lugar a sós. E quando amanhece o dia, os seus discípulos o buscam e dizem, todos te buscam. Uma multidão te busca, porque eles tinham visto os milagres. A resposta de Cristo foi, vamos a outras cidades, pregar o Evangelho, porque para isto eu vim. Assim tenha certeza que no contexto deste milagre, ele pregou também o Evangelho, porque o milagre é uma ilustração da mensagem, uma ilustração da verdade do Evangelho. Ele pregou o Evangelho, certamente, e as multidões vieram com um senso de sua necessidade física, certamente alguns com um senso de necessidade espiritual, desejando ouvir algo do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor, movido mesmo, como nós, porque ele era um homem também de compaixão ao ver a necessidade daquelas pessoas. Então, ele curou a todos e não despediu ninguém, não mandou ninguém embora. Todos os que vinham a ele eram curados, recebiam uma bênção do Senhor. E é isso que acontece aqui. Queridos, nós observamos como Jesus Cristo é tão aproximável, não é verdade? Quando você lê através dessas narrativas, você vê um Salvador muito próximo, aberto às pessoas. As pessoas poderiam vir a Ele, conversar com Ele. Quão diferente, não é? Pense, sendo Deus eterno, sendo o Criador do universo, o Senhor da glória, o Filho de Deus, o eterno Deus. E aqui na terra, as pessoas simplesmente iam diretamente a Ele e recebiam dele o que precisavam, de sua mão diretamente. Ele curava aleijados, cegos, leprosos, doentes, pessoas vazias, pessoas abatidas, todos os tipos de enfermidade o Senhor Jesus Cristo curava. Os milagres que o Senhor realizou não estão todos registrados aqui. Uma seleção deles foi escolhida como ilustração, porque falam da salvação. E esta é a primeira lição que nós aprendemos aqui. Que o único critério para alguém se aproximar de Deus, se aproximar do Senhor Jesus Cristo, é este senso pessoal, íntimo, de necessidade, uma percepção da minha necessidade, mas da minha necessidade de perdão de pecados, marque isso. Porque Jesus Cristo, ele veio para lidar com o pecado. O seu nome é Salvador, ele salva do pecado. O único critério para ir ao Senhor Jesus Cristo é esse. Eu preciso reconhecer a minha necessidade de perdão diante de Deus. Se eu reconheço isso, eu posso ir diretamente a Deus através de Jesus Cristo Salvador. Eu devo reconhecer como estas pessoas ilustram, elas reconheceram a sua necessidade física, a sua enfermidade e foram a Cristo. Eu devo reconhecer a minha enfermidade da alma, que é o meu pecado. O pecado é como uma enfermidade em alguns elementos, não é? Ninguém deseja pegar uma enfermidade, não é? Mas o pecado, nós corremos atrás dele. E o pecado como uma enfermidade opera dentro de nós. Assim eu preciso estar claro em minha mente que eu sou um pecador. Veja, querido amigo, há uma diferença muito grande aqui, isso é importante. Não é apenas, diz a Bíblia, que nós cometemos pecados. Que a Bíblia ensina e enfatiza que nós somos pecadores. Já parou para pensar sobre isso? O pecado é algo que está no coração, dentro de nós, fermentando aqui. É o nosso sangue, assim por dizer, não literalmente, mas é algo que está em nós. E eu preciso reconhecer isso para ir diante de Deus, para me aproximar do Senhor Jesus Cristo. Você entende que diante de Deus você não tem nenhum mérito e que eu estou destinado à condenação de Deus por causa de meus pecados. Ele é um Deus santo, um Deus justo, um Deus que deve julgar. Eu devo reconhecer estas coisas. Você sente, você percebe a tua necessidade de perdão de Cristo, de uma nova vida. E essa é a primeira lição aqui. O único critério para ir ao Senhor Jesus Cristo é este. Você não precisa ter feito um curso de teologia para ir a Cristo. Não. Se isso passa por tua mente, eu estou conhecendo o cristianismo, a Bíblia, eu sinto a minha necessidade de perdão, a minha necessidade de Deus. O que eu vou fazer? Bem, eu vou fazer um curso de teologia, eu vou entender muitas coisas, ou eu vou mudar um pouco a minha vida, eu tenho alguns vícios, eu quero parar primeiro para depois ir a Deus. Não, este é o critério. É maravilhoso, não é? Porque se dependesse de um critério de justiça
Pare para pensar comigo. Se dependesse, por exemplo, de retidão moral, primeiro eu tenho que deixar de pecar, ser uma melhor pessoa, agora eu posso ir ao Salvador e buscar o perdão. O que seriam das meretrizes do Novo Testamento? O que seriam dos publicanos, cobradores de impostos? O que seriam dos mentirosos, dos fornicadores, dos ladrões? O que seria de mim? O que seria de você? O único critério é reconhecer o que nós somos, pecadores. Não é maravilhoso isso? É tão simples ao mesmo tempo. E aqui está a dificuldade. Por mim mesmo, e talvez você, eu creio que todo ser humano, a nossa inclinação é pensar que nós podemos, por nós mesmos, alcançar isso. A nossa inclinação é a seguinte: por mim mesmo, eu posso alcançar o que Deus espera. Por mim mesmo, eu posso fazer por onde? Você sabe qual é a raiz de todas as religiões? É este sentimento que há no ser humano. Em determinado momento a minha consciência é tocada por esse senso de pecado, a realidade, a justiça de Deus, e imediatamente nós começamos a fazer o quê? Criar religiões. O ser humano naturalmente está inclinado a produzir uma religião. Eu devo me ligar a Deus de alguma maneira. E é isso que nós fazemos, é isso que nós realizamos. Mas veja, entenda isso. Isso é de vital importância, meus queridos, de vital importância. O único critério para se chegar ao Senhor Jesus Cristo, ir diretamente a Ele, é uma percepção clara do meu pecado, da minha necessidade. Deus colocou isto como critério. É tremendo, não é? Mas mais uma vez, aqui está a dificuldade. Nós não queremos reconhecer isso. Nós queremos fazer por onde. Isso é que religião é. E aqui está a nossa dificuldade. Não é impressionante, queridos amigos? Às vezes eu paro para pensar sobre isso. A pessoa mais importante do universo, o ser mais elevado com quem nós podemos ter um contato, um relacionamento, andar junto com Ele, Jesus Cristo, o próprio Cristo Santo de Deus, o Criador da vida, aquele cuja mente trouxe à existência toda a estrutura atômica do universo, aquele que sustenta a realidade, o Deus eterno. É difícil ilustrar isso, né? Um dia eu estive em Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. Foi uma das maiores impressões que eu já tive na minha vida da natureza, muito belo. E o som daquelas águas tão grande, tão imenso, que você poderia gritar e não ouviria. O som de muitas e muitas águas. E o poder, o peso daquelas águas caindo, algo gigantesco. Abra um pouco o leque e pense sobre o universo. Nós estamos em uma galáxia e há tantas outras, tantos sistemas. Jesus Cristo que trouxe à existência isso. A maior pessoa, a pessoa mais elevada do universo, poder ir diretamente a Ele, diretamente, com o senso da minha necessidade. Isso é algo muito grande, muito grande, muito grande. Você pensa sobre este milagre. Jesus Cristo é o Senhor da vida. E Ele requer somente isso, um senso da minha necessidade de perdão, da minha pecaminosidade, e ir a Ele como um pecador, na minha sujeira, na minha culpa, na minha vergonha. Somente isso. Não é maravilhoso, não é tremendo? Mas isso aqui é tão tremendo, é tão grande, que é um tropeço. E o ser humano naturalmente tropeça nisso ao querer ir para Jesus. Por quê? Porque nós não queremos, nós não aceitamos, nós não entendemos. Nós queremos construir religião para ir para Deus, uma ponte, boas obras, ser uma melhor pessoa, ganhar os méritos, fazer por onde para que Deus olhe para mim e diga: você fez o teu melhor, venha para dentro do reino. Nada do tipo. Essa é a pedra de tropeço no caminho de muitas pessoas. Elas simplesmente não parecem compreender que nós sentamos e encaramos a nossa necessidade de perdão, a nossa necessidade de uma nova vida, de transformação, e com esse sentimento, esse senso de pecado, buscar o perdão de Deus. É desta maneira que nós vamos a Jesus, é desta maneira que nós nos aproximamos. E você vê isso não somente neste milagre, mas em todos os milagres. As pessoas eram pobres,
eram necessitadas, não tinham meios de trazer qualquer coisa para pagar pelo milagre, pelo bem realizado pelo Salvador. E ele recebia todos com grande compaixão. E se você, querido amigo, se esquecer de tudo isso que eu estou dizendo nesta noite, se a tua mente está indo para lá e para cá, não esqueça disso, retenha isso. A compaixão, a aproximabilidade do Senhor Jesus Cristo, Ele recebe pecadores. Ele está desejoso. Você pode ir como você está. Essa é a lição aqui. Não se esqueça disso. Não esqueça disso. Versículo de número 5. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Bem, nós observamos algo mais registrado aqui. A única pessoa capaz aqui nesse contexto de fazer alguma coisa para suprir a necessidade daquelas pessoas, obviamente, era o Senhor Jesus Cristo. João nos diz que ele sabia o que havia de fazer. Isso nos leva a uma mensagem fundamental nessa passagem. O Senhor faz uma pergunta a Filipe. Filipe, os seus discípulos: onde nós vamos comprar pão para estes 20.000 pessoas comerem? Agora, Mateus, em seu evangelho, ao registrar esse evento, ele nos diz que aconteceu em Betsaida. E Betsaida, você sabe, era próximo ali do Lago da Galileia, e Filipe e André eram originários dessa pequena vila de Betsaida, ou seja, eles conheciam a região. Eles cresceram, brincaram naqueles montes, nadaram naquela região do Lago da Galileia. Eles conheceram muito bem. Eles sabiam que naquele lugar não haveria qualquer possibilidade de 20.000 pessoas serem alimentadas naquele final de tarde. Eles observaram a multidão, eles eram pessoas espalhadas por toda parte e não haviam de comprar comida para tanta gente. Esta é a resposta de Filipe é interessante. No versículo 7, Filipe respondeu: 200 dinheiros são os denários, não é daquela época, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco, um pequeno pedaço. Bem, mesmo se houvesse alguém fazendo tanta comida por ali, ainda que tivesse muita gente fazendo pão, assando carne, não haveria também dinheiro para alimentar essa multidão imensa. E essa é a reação de Filipe ao problema. Ninguém poderia resolver essa situação, essa é a reação dele. Ainda que tivesse 200 denários. Bem, para afirmar o ponto da incapacidade humana de prover algo, André, no versículo 8 e 9, diz assim: um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui junto da multidão um rapaz que tem 5 pães de cevada, pequenos pães, e 2 peixinhos, 2 sardinhas. Mas que é isto para tanto? E João, está narrando esses detalhes, as falas desses discípulos, para criar este cenário dramático, para mostrar a completa incapacidade de qualquer discípulo, de qualquer pessoa ali, de prover para aquelas pessoas alimento. É isso que está acontecendo aqui, queridos amigos. E aqui está o cenário preparando para o milagre do Senhor Jesus. E esta é a segunda lição número 2. Há certas coisas, que somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer por você e ninguém mais. É isso que está sendo ilustrado aqui, é claro que é. São coisas grandes, é claro. As coisas mais importantes da vida, as que se referem a perdoar os teus pecados, a te receber na eternidade no céu, a te dar paz e segurança de vida eterna. Somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Isso está claro aqui. Uma vida de comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, respostas às minhas orações, andar com Deus, ter certeza de perdão e de vida eterna. Isso vem diretamente da mão de Jesus Cristo. Isso não vem da igreja, isso não vem das boas obras, do meu esforço, isto vem da mão, diretamente do Senhor Jesus Cristo. Esse milagre está apontando inteiramente para Jesus Cristo. Ponto de fuga nessa pintura aqui é a pessoa do Salvador. Tudo se volta para Ele. Queridos amigos, somente o Senhor Jesus Cristo pode te ajudar neste mundo, nessa questão. Somente Ele. Os discípulos não puderam. Ainda que tivesse 200 denários, quem vai poder alimentar? Eles representavam o Salvador e não tinham qualquer ideia. Eles já tinham visto tantos milagres do Senhor Jesus Cristo, nessa altura do campeonato, eles não puderam parar e pensar e dizer: Senhor, o Senhor pode realizar algo. Não, ninguém, quem vai poder? Nem 200 denários, nem os discípulos puderam. E tecnicamente a igreja não pode te ajudar.
Se você vier a mim depois do culto e me perguntar assim: pastor, o senhor pode me conseguir, por favor, pastor, um lugar no céu? O Senhor pode me arranjar e garantir para mim, diante de Deus, o perdão dos meus pecados e a entrada no céu? O Senhor pode realizar, pastor, uma mudança na minha vida? Eu quero parar de pecar. O Senhor pode fazer isso por mim? Não, querido amigo, eu não posso. Você deve ir a Jesus Cristo, Salvador. E se você for a Ele, com o senso da tua necessidade, lição número 1, Ele fará isso em você. Ele pode fazer isso por você, mas você deve ir diretamente a Ele. Somente Ele pode salvar. Somente Jesus tem a autoridade dada por Deus, os méritos para salvar. É muito importante entender isso. Há alguns homens aí vestidos de uniforme religiosos dentro de uma caixinha de madeira. Eles outorgam a si mesmo o poder de perdoar pecados. Olha, faça isso aqui, você está perdoado, minha filha, está perdoado. Mas isso é um teatro. Isso é apenas uma encenação. Ele pode declarar isso, mas não fazer isso. Ele não pode dar paz a uma pessoa. Ele não pode tirar a consciência culpada, nem apagar o registro do pecado no céu. Somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Ele é o único autorizado por Deus para fazer isso. Eu posso te explicar como pastor o que a Bíblia, a palavra de Deus, ensina a respeito disso, a maneira de vir ao Senhor Jesus, a atitude correta que você deve ter para se aproximar de Deus e o que você precisa fazer, mas eu não posso adquirir. Eu não posso reivindicar o perdão de Deus para você. Eu não posso dar isso a você. Nenhum pastor pode. Um pecador, ainda que vestido no uniforme religioso, não pode perdoar outro pecador. Veja, não havia supermercados por ali. Claro, não havia nada que pudesse suprir a necessidade daquelas pessoas. Os discípulos não tinham condição. Somente o Senhor Jesus Cristo podia. E a construção desse milagre é para ilustrar isso. As coisas estão se concatenando aqui dessa maneira. Esse milagre, como todos os milagres do Senhor Jesus Cristo, traz essa lição espiritual e, em particular, este aponta para este fato. Aqui está a segunda grande lição. Você percebe? Nós estamos colhendo as lições colocadas pelo Espírito sobre a maneira como nós podemos ser salvos. Atente para isso. Segunda grande lição. Esse milagre tem uma intenção, de registrar esse fato. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode nos ajudar na questão da eternidade da alma. Sim, faça o seu melhor na vida. Busque assessoria das pessoas no que for necessário, auxílio contábil, auxílio jurídico, auxílio médico. Converse com as pessoas para tomar grandes decisões, pese os prós e os contras, né? Antes de tomar uma imensa decisão, mas no que se refere a perdão de pecados, como eu posso ter vida eterna, salvação, comunhão com Deus, a bênção da eternidade, você precisa receber isso diretamente do Senhor Jesus Cristo. Somente Ele te ajudará e ninguém mais. E aqui está a terceira lição, então, desse nosso milagre, versículo de número 10. E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Marcos nos dirá que havia muita grama, que muita relva. Por que isso? Muito interessante. O termo grego assentar também ele traz a ideia de reclinar também. E você sabe que os antigos, ao se alimentar, eles não sentavam em cadeiras como nós, sobretudo os judeus. Eles reclinavam do lado do ombro esquerdo e pegavam de uma mesa baixa ou de um lugar no chão o alimento com a mão direita, um reclinado ao lado do outro. É isso que o Senhor Jesus Cristo diz que eles devem fazer. Agora pense comigo, uma região deserta, havia apenas relva. E o Senhor Jesus não disse para eles: olha, mande que eles descansem, relaxem, fiquem tranquilos aí. Não. Coloque-se numa postura de quem está se preparando para receber uma refeição. É isso que ele está dizendo aqui neste versículo. E disse Jesus: mandai reclinar, assentar os homens, as pessoas. E havia muita relva, ou seja, um lugar apropriado para reclinar. Não havia poeira, nem lama, havia grama, havia relva. Isso poderia ser realizado ali. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Bem, o que será que eles esperavam quando esse comando foi dado pelo Senhor Jesus através dos discípulos? Bom, logo eles anteciparam alguma ação do Senhor Jesus Cristo, não é?
Logo eles anteciparam, eles sabiam que o Senhor Jesus Cristo ia fazer alguma coisa. Aqui em nossa igreja, para as crianças, às vezes, tem um tal de uma fila do doce. E quando é divulgado por uma criança, fila do doce, a multidão corre insana em direção àquele lugar, porque eles esperam alguma coisa, não é? E essa é a ideia. Quando o Senhor Jesus comandou que reclinasse, eles sabiam que alguma coisa seria provida para eles. Esta ideia, queridos amigos, bem o que será que eles esperavam? Muitos tinham visto os milagres do Senhor, as curas do Senhor, os feitos do Senhor, e quando eles ouvem o comando do Senhor, eles devem ter dito a si mesmos: alguma coisa irá acontecer aqui. O Senhor irá fazer alguma coisa. Eles se assentaram, se reclinaram na grama com algum senso de antecipação. E eles viram nas mãos de Jesus, então, aqueles 2 pequenos peixes e aqueles 5 pães de cevadas, o lanche de uma pequena criança. 5 pãezinhos pequenos de cevada e 2 peixinhos defumados ali pronto para ser comido, né? Um pequeno sanduíche. Agora observe a cena deste milagre. Nós não sabemos como os pães foram multiplicados. Veja comigo no versículo de número 11. Jesus tomou os pães daquele menino, certamente ele ofereceu voluntariamente esses pães, e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes que eles queriam. Muito interessante, 20.000 pessoas. Você já viu 20.000 pessoas? O maior número de pessoas que eu já vi ao vivo foi 50, 60 mil pessoas, uma vez em um determinado estádio. É muita gente, 20.000 pessoas espalhadas pelo horizonte, sentadas em grupos, pequenos grupos reclinados por toda a relva, por toda a parte. E o Senhor Jesus toma estes pequenos pães, esses 2 peixes, de alguma maneira, nós não sabemos como exatamente, ele os multiplica. Eu não creio que o Senhor Jesus Cristo partiu um por um até completar todo o alimento necessário para a multidão. Bem, ele partiu, e este é um milagre, porque ali estava um peixe pré-existente, ele quebra no meio, as 2 metades tornam 2 peixes, e quebra no meio as 2 metades 2 peixes, mas provavelmente ele fez de uma maneira que foi mais de 2 peixes de repente, porque isso levaria o dia inteiro se fosse um por um. É um milagre do Senhor sendo feito aos olhos das pessoas. Isso levaria muitas horas, não é? Bem, nós não somos informados a maneira. Eu creio que isso é para mostrar quão discretamente o Senhor Jesus Cristo realizava os seus milagres. Deixa eu fazer um adendo aqui. Você já percebeu quão discreto era o Senhor Jesus em seus milagres? Interessante, não é? Não houve show aqui. Pedro não precisou gritar: atenção todo mundo, olhe para cá. O Senhor sobe uma plataforma e começa a fazer uma performance. Não, muito discretamente, ali com os discípulos. De alguma maneira eles foram multiplicados, todos foram alimentados. Não é como os líderes de nossos dias que reivindicam o milagre, não é tão diferente do Senhor. Mas aqui está a lição para nós. Conversão, perdão de pecados, é uma imensa surpresa. Eles se assentaram em grupos de 50, nos diz o Evangelho, em outro lugar. Sentaram para comer, não havia nenhum cheiro de comida, nem sinal de comida, mas eles se assentaram com garfo e faco na mão, e guardanapo pendurado no pescoço, pronto para comer. Mas onde é que está a comida? Não havia sinal. Mas eles fizeram exatamente isso. Muito interessante. Eles estavam sentados em postura de quem ia comer. E de repente toda aquela multidão é alimentada e satisfeita. Se assentaram com uma postura de expectativa, mas ninguém imaginava como seria provido aquele alimento. Bem, talvez eles esperassem, né, digamos que eles fosse, bem, deve ter alguma coisinha aí, um petiscozinho, uma coisinha para enganar a fome, o estômago, a gente, né, uma balinha para cada um aqui, tudo bem. Talvez eles esperassem alguma coisa pequena, digamos. Mas de repente uma quantidade enorme de comida. E todos comeram e foram satisfeitos. E muitas cestas foram coletadas do que sobrou, não havia desperdício e ninguém sabe como isso aconteceu. Olha, eu posso lhe garantir que essa foi provavelmente a melhor refeição que eles já experimentaram na vida. Lá na Galileia, quando o Senhor Jesus Cristo transformou aquela água em vinho, o Senhor ali daquela casa, o mestre Sala, disse: espera aí, você deixou o noivo o vinho melhor para o final? E aqui certamente esse foi o melhor pão e o melhor peixe em termos de sabor, de paladar que eles experimentavam. Eles comeram bem, eles se saciaram, eles estavam satisfeitos e aquilo proveu a energia necessária
estabelecida por Deus para aqueles alimentos, proteína, carboidrato, etc., para ter vigor e voltar para o seu lar. Certamente cumpriu tudo isso. E ainda sobrou muita coisa. E a lição aqui é esta. Essa é uma figura da conversão. Quando você vai ao Senhor Jesus Cristo, primeiro com o senso da tua necessidade, eu sou um pecador e eu preciso do perdão de Deus, você vai direto ao Senhor Jesus Cristo, você o busca, você se entrega, você ora a Deus e diz: Senhor, me perdoa, eu sou um pecador. Acontece a maior surpresa de tua vida. Eu fui a Cristo há quase 24 anos atrás. Eu fui em busca de perdão. Depois de muitos meses de conflito interno, sozinho, não queria falar para ninguém, dúvidas, um turbilhão de temores e ideias, eu precisava de perdão, eu precisava ser transformado por Deus. Eu fui a Deus em oração em determinado momento, depois de ter ido muitas vezes, não por inteiro, naquela noite eu fui por inteiro e me derramei, eu confessei o meu pecado, eu disse ao Senhor: eu sou um pecador, eu peco assim, eu não sou salvo, eu não sou um filho de Deus. Eu fui em busca de perdão. Mas sabe o que aconteceu? Isso acontece com milhões de pessoas, com toda pessoa que já foi salva um dia. Você vai com um senso profundo da tua necessidade. Quando eu busquei o perdão, Ele me salvou. Eu não vi nenhum relâmpago no céu, nenhum anjo desceu e me declarou coisas, nem voz audível no ouvido. Por quê? Porque a conversão é uma obra interna, na alma, no coração. É uma transformação, deixa eu dizer, uma transação secreta entre a alma e Deus que acontece. Senhor, você diz: me perdoa. Sua alma está se dirigindo ao Criador, com fé e arrependimento. Senhor, me transforma. Você não está repetindo uma ladainha que você aprendeu no pastor dizendo, não. Você comunica a tua alma. Senhor, me lava, eu sou sujo, me perdoa, eu sou culpado. Eu preciso, Senhor, me faz uma filha, um filho de Deus. Tira o domínio do pecado que é em mim, me dá um novo coração. Você dirige a tua alma a Ele e diz: Senhor, eu preciso, necessito, me perdoa, me transforma. Eu creio na tua palavra, eu entendo que o Senhor Jesus Cristo morreu e alcançou o mérito para salvar até um pecador como eu. Eu não sei como isso pode ser, que Ele tenha feito isso mesmo por mim. Então você vem a Deus. E algo entre você e Deus acontece que ninguém pode ver que está acontecendo. As pessoas podem ver alguma coisa na tua face, naqueles dias anteriores. Elas podem dizer: parece que ele está doente, parece que ele está mal, ele está tão distante, está ruim, não está bem. Depois eles podem ver uma mudança tremenda, alegria. Essa pessoa é meio estranha, é cheia de altos e baixos, mas elas não sabem o que está acontecendo lá dentro. É algo interno. E no momento em que você vai a Ele em arrependimento, naquele momento Ele te perdoa, Ele cura o pecado, assim por dizer, Ele te salva. E sabe o que Ele faz? Ele te transforma por dentro, e isso começa a mudar a partir dali o teu comportamento. E Ele te dá poder para vencer os teus pecados, uma consciência desperta, viva a respeito do pecado, para você vencê-lo. Ele transforma, Ele dá um novo caráter. Olha o que Ele faz, perceba o que Ele faz. Você vai a Ele em busca de perdão de pecados, convicto. Ele perdoa o teu pecado, Ele remove a culpa do pecado, porque a culpa é o subproduto do pecado. Um pecado foi realizado, ficou um boletim de ocorrência, culpa, consciência culpada. Ela só é apaziguada quando o pecado é perdoado e a culpa é tirada então. Ele perdoa o pecado, Ele tira a culpa, o peso da alma, Ele te dá o seu Espírito, que é poder para vencer o pecado, paz, alegria que o mundo não pode dar, comunhão espiritual com Ele em oração, amigos e irmãos, certeza de perdão. Ele tira o medo da morte, da condenação, Ele te dá paz e certeza de vida eterna. Você vem pelo perdão de teus pecados, Ele te dá o perdão e Ele sacia toda a tua alma com perdão, com vida, com alegria, com salvação, com tudo o que você precisa para viver a vida para Ele agora, para enfrentar as dificuldades, para não cair, para perseverar seu espírito, para ser recebido na glória eterna. Você vem com a necessidade de perdão e você recebe perdão, e com o perdão a vida eterna. Isso é a vida eterna, ela começa aqui. Vida eterna é relacionamento com Deus que lhe é dado na conversão. Você lembra aquela ilustração do Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse lá naquele tempo: aquele que crê em mim, como rios de água viva, um jazigo, não é? Começa, pelo jazigo não, uma fonte de água, não é? Um dique,
começa a fluir água viva para a vida eterna, salta esta vida, paz, alegria, certeza, gozo na fé. Isso vem com a conversão, querido amigo. Só Jesus Cristo pode dar isso. Ser um cristão não é meramente vir a uma igreja, ser batizado, seguir, associar-se com crentes, assimilar o cristianismo. Não, é um evento, é uma ocorrência, é algo que acontece e te muda por inteiro. Isso é ilustrado aqui. Ele sacia a alma, ele transforma. Queridos amigos, é uma grande surpresa, não é? As pessoas, quando experimentam a conversão, elas falam como a rainha de Sabá. Eu ouvi tanto sobre essa conversão, mas não foi me dito nem um décimo, nem um centavos me foi dito sobre a conversão. Agora eu experimentei, agora eu sei o que é, agora meus olhos viram, eu sou uma nova criatura. É maravilhosa a conversão. Ela vem do Senhor Jesus Cristo. E essa foi a impressão daquela multidão. Nós viemos aqui doentes, nós fomos sarados. Nós viemos aqui abatidos, nós ouvimos o Evangelho. E essa refeição nesse lugar desértico, onde nada poderia ser provido, assim a conversão. Eu vou ao Senhor por perdão, eu preciso ir, eu recebo dele a maior experiência em minha vida. Então essa quarta final lição aqui nessa ilustração. Você sabe, eu não preciso dizer, a multidão não contribuiu para a refeição com nada, absolutamente nada. A contribuição dela foi esta, da multidão: sentar, pegar garfo e faca e abrir a boca. Perdão, queridos. Há um versículo na Bíblia que diz assim: e a obra que Deus requer de nós, a obra de Deus. Você pergunta, qual é a obra que Deus requer de mim, que eu preciso fazer para ser salvo, que eu preciso fazer? Qual é a obra? E o Senhor Jesus responde: a obra de Deus é esta, que creiais no Filho de Deus. É isso que eles fizeram. Sua obra é fazer nada, é se preparar e receber. É o que Davi disse: o Senhor me dá o cálice da salvação, o que eu faço? Eu tomo. Sou eu que vou preparar o cálice, misturar? Não, ele foi preparado na cruz, ele foi moído, ele preparou isso. Os méritos são dele. Você vem como um pecador sem mérito, você toma o cálice da salvação. Qual é a obra de Deus, querido amigo? É que creiais no Filho de Deus. Eu ilustrei isso recentemente, deixa eu ilustrar novamente. Você vai a uma companhia dos seus sonhos, a firma dos seus sonhos. Você se preparou, é um bom emprego, é um pacote de benefícios maravilhoso, e você vai para aquela grande entrevista lá, no último andar, na sala do presidente, você está lá tremendo por dentro, e você passa pela entrevista, não é? Etc, 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 você é selecionado. E você está lá, alegre, ansioso, querendo fazer o seu melhor, e começa a perguntar: qual é o meu trabalho então aqui? O que eu vou fazer exatamente, especificamente? E a resposta que ele te dá é essa: esse é o seu trabalho. Você fará somente, o que você fará é isso: você receberá o teu salário e o teu benefício todo mês. Esse é o teu trabalho, receber o teu salário e o teu benefício todo mês. A obra para a salvação é esta: receber o que o Senhor Jesus Cristo fez. Eu não posso contribuir em nada, eles não contribuíram em nada, apenas sentaram-se prontos em obediência para comer, para se alimentar. Não é maravilhoso? Não é tão simples, mas é uma pedra de tropeço, porque o meu orgulho me diz sempre: não, eu preciso primeiro melhorar, para isso eu vou buscar a Deus. Não, você não vai ser recebido. Ele não salva justos, ele não recebe limpinhos, ele recebe sujos, imundos, pecadores, para lavar. Tentar fazer isso para ir a Cristo é dizer para ele: olha, eu vou te ajudar, Senhor, vou me dar uma limpada aqui, melhorar um pouco, a tua obra na cruz não foi suficiente, deixa eu adicionar algo a ela. Não, querido amigo, não. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Um hino tão belo que nós cantamos aqui, que diz: Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, os meus pecados eu trago a ti, eu venho como estou. Eu venho como estou porque o Senhor Jesus por mim morreu na cruz. Eu venho como eu estou. Ele salva pecadores. Se a mensagem, do milagre é essa, quarta lição: você não pode fazer nada em termos de mérito. É Deus que está dizendo isso na palavra. Eu não posso dar a Deus os meus bons pontos, está muito aquém do mérito. Eu preciso de um Salvador assim. Salvação, esse é o significado, é pela graça. Graça é uma dádiva.
Esse é o significado de salvação pela graça. Como um pecador que nada merece, senão o inferno, eu estendo a mão vazia para receber. Eu tomo o cálice sedento de salvação. Eu me assento para comer. Pastor, eu não consigo ir a Cristo. Então caia aos pés dele. Desmorone, derrame sua alma em arrependimento. É isso que nós fazemos. É somente isso. Se você vai a Deus em oração e diz, Senhor, eu preciso de perdão, mas Senhor, veja aqui os meus bons méritos, olha, eu estou pensando aqui no fundo, mas teve um tempo da minha vida que eu fui tão bom, eu também ajudei pessoas, eu não sou tão mal assim. Você vai ficar ali na porta esperando. Deus não te receberá. Isso aqui não é apenas bondade, isso é um comando. Isso é um critério eterno, uma lei sólida, uma porta, uma barreira. Você não passará se não for por essa porta, sem méritos pessoais. Não é como nós brasileiros, que alguém diz, olha, vamos fazer dessa maneira. Acho que a pessoa não acredita, faz mais ou menos assim, não é? Eu estive em um casamento um tempo atrás e disse, olha, eu vou realizar o culto se for seguir esses critérios aqui. E assim aceitamos, beleza. E chegou lá no dia, nada. Estava pronto. É como se a pessoa dissesse, não, nós vamos fazer o nosso melhor. Não o melhor. É assim como a Bíblia está dizendo. Nós não podemos ter o jeitinho brasileiro aqui. Eu reconheço a minha vergonha, o meu pecado. Eu abaixo a crista diante de Cristo. Eu digo, eu sou sujo. Eu sou um mentiroso. Eu sou um fornicador. Eu tenho ódio às vezes, coisas podres aparecem na minha mente, eu alimento elas. Eu já fiz coisas erradas e sujas. Você toma esse cálice de amargura, que é confessar a Deus. É amargura fazer isso, é tristeza. E é só depois que Ele te dá um cálice de doçuras, de paz. Aquela cana saborosa, geladinha, caldo de cana, é o resultado da cana moída. E a paz e o perdão e a certeza de vida eterna é o resultado da contrição, da vergonha, do arrependimento diante de Deus. Não há como entrar no céu. Queridos, deixe-me recapitular aqui. Você sente e sabe a tua necessidade de perdão. Você tem somente o Senhor Jesus Cristo para te ajudar, graças a Deus por isso. E você busca o perdão e a salvação, e você é surpreendido. Uma nova vida te é dada. Uma nova vida, uma nova criatura em Cristo. E nós não podemos contribuir. Ele somente tem os méritos. Você vai pessoalmente a Cristo em oração, diretamente a Ele. Você declara a tua necessidade, procura um lugar tranquilo, ore ao Senhor, eleve a alma ao Senhor, como você está, com os teus pecados. Apenas peça, traga a tua necessidade, se entregue de todo o coração. Faça, querido amigo, teu lugar de arrependimento, teu lugar de contrição diante de Deus. Você não deve fingir e seguir uma cartilha. Você simplesmente se derrama diante dele, seguindo essas diretrizes. E se você fizer isso, é uma garantia do Senhor. Se você o buscar assim, você é salvo e você vai saber que Ele salvou. E a alegria que entrará em tua vida, em teu coração, só você poderá explicar para alguém. É vida dentre os mortos. Hoje, aqui, neste mundo, nesta geração, na tua vida, neste ponto da eternidade, nesta realidade, você pode se dirigir a Deus em teu coração e receber algo do alto, uma nova vida. Corra para o Senhor Jesus. Vamos orar juntos.